não sei nem como é organizado, assim, é muito a estrutura boa. Eu sei que não é uma regra, mas tem professor daquela simetria de capítulos. Sei que não é uma regra, mas o trabalho dela é assim. Me pareceu que tem essa diferença muito grande, né? Ela trabalha com muito texto. As tabelas dela são curtas, não come página, então você vê que a pessoa sabe do que está falando sem preencher com quadros de difícil compreensão. As próprias construções daqueles quadros que estão lá na página 88, por exemplo, e seguintes, que ela cria uma fórmula matemática, até as explicações daqueles quadros são bem claras. Assim, né? Bom, e a pergunta do Ney, né, do enfoque epistemológico, epistêmico, né? Bom, o que eu acho que o Chad já respondeu, mas é porque ela vai para uma perspectiva científica da análise, né, do tema. Faz todo o levantamento no primeiro capítulo do que a doutrina trata sobre o assunto, verifica que é uma questão normativa e não uma questão, não outra, não cai nas questões religiosas ou nas questões éticas ou morais do procedimento daquele trabalho. Então é um trabalho científico, independente se ela gosta ou não do tema, se ela concorda com a morte ou com a vida, ou com a eutanásia ou qualquer outro meio aí de interrupção da vida, ela não em nenhum momento tem a expressão discorda-se disso ou aprova-se isso. Ela não faz isso, ela simplesmente relata. Por isso que me parece que é epistêmico, porque é científico. Ela fala, então estou analisando toda essa temática da indisponibilidade, e veja, eu acho que é o mais interessante, é que ela não está tratando do aspecto científico da vida ou da morte, porque seria talvez uma discussão eterna. Ela vai, estou discutindo o critério epistemológico do enfoque dado no meu trabalho. Qual que é o enfoque dado no meu trabalho? A indisponibilidade ou disponibilidade de um direito fundamental à vida no contexto da interrupção por tratamento da morte, ali, né, para interrupção da vida. Então, ela fala assim, estou tratando do direito fundamental da vida, a vida, dentro desse contexto, que é o contexto ali de tratamento sobre a morte. Então, ela deixa muito parametrizado aonde que pode ser indagado. Até, eu já falei durante a fala, mas às vezes dá vontade de achar problema no trabalho, mas não foi difícil. Acho que o mais difícil foi achar assim, problemas. Você fala, puta, mas está faltando essa pergunta, está faltando essa resposta, está faltando questões muito pontuais, assim, a meu ver. Né? Então, a questão epistemológica que o Ney pergunta, eu acho que é justamente nesse sentido. Ela vai em questões científicas do tema que ela se propõe. Ela não entra em nenhum momento, até eu aprendi recentemente essa técnica do Ctrl F para procurar expressões. Eu colocava lá moral, ética, colocava expressões assim mais subjetivas, não aparece. Não, no trabalho não tem expressões de se é ético ou se não é ético, se a decisão é uma decisão ética ou se não é decisão ética. É decisão amparada em procedimentos clínicos médicos e são eles que são os responsáveis em dar uma palavra final. Por isso que eu acho que essa tese, se não diretamente, indiretamente contribui para aquela questão do feto anencéfalo, porque é depois disso que começa a se dar o tratamento dos fetos anencéfalos, que não depende mais do Poder Judiciário, mas sim do Conselho competente, né, que seria o Conselho de Medicina, para dizer sobre a interrupção da gestação de feto de mulher, né, gerando feto anencéfalo. Eu achei a tese, assim, com esse recorte, como disse o Chad, epistemológico, ela vai na perspectiva científica daquilo que ela se dispôs a escrever. Acho que ela foi muito feliz, assim, na neutralidade dela, né? Por assim dizer. Ela foi muito técnica, muito precisa, e em nenhum momento se usa, a gente percebe essas expressões. Até ela coloca uns poemas, né? E alguns até Acho que travou, Gustavo. Você me ouve, Gustavo? Sim, professor. Foi o Gustavo que travou. O Gustavo. Então vamos fazer assim, ó. O Ney pediu a palavra. Ney, você fala quando ele retornar. Ah, tá bom, professor. Tá bom. Posso ir falando? Tenha bondade. Eu não vou pôr a câmera
aqui, professor, que travou. Quando eu fui a câmera Peraí que ele voltou. O gigante voltou, vamos lá. Não, mas então, a conexão aqui tá dando sinal assim de, tá falando demais, pare. Então, são essas minhas considerações. Acho que as respostas, espero que tenha respondido as questões dos colegas. Mas o método não está claro, assim, não está expresso, melhor dizendo, mas ela se diferencia, respondendo o Jean, porque ela é muito estruturalmente e procedimentalmente clara naquilo que ela quer, responde as perguntas, organiza onde está a forma de desenvolvimento de trabalho, está organizado. E o enfoque epistemológico é porque ela não cai na armadilha aí ética, moral, filosófica, religiosa, nem nada. Ela limpa assim o terreno de um jeito para ficar assim, é uma análise científica neutra e pronto, né? E por isso, as minhas questões são essas. Poderia ter respondido tudo o que eu falei antes, só agora. Pronto. Ok, Gustavo. Ney, tem a mandar. Professor, eu tomei essa liberdade de fazer essa pergunta pelo aprendizado que a gente está tendo, né? Eu confesso que no início, quando eu entrei aqui, né, começamos a falar de Descartes, né, veio até a palavra empirismo, né, e eu tinha muita dúvida o que é método, né, quais os métodos que existem, né, e as aulas vieram e o senhor colocando a gente para falar, né, e a gente foi aprendendo, né, então hoje, a gente percebe que método é método científico, e o procedimento que é utilizado, né? Meninos responderam, sim, responderam, mas eu estava olhando essa questão epistemológica, porque epistemologia, né? Porque quando ela diz enfoque epistêmico, então a tese, ela a partir do enfoque epistêmico visa cooperar com a quer dizer, eu procurei saber o que é esse enfoque epistêmico, que é um procedimento, né? E que a gente, de certa forma, vai ter que saber dividir o método, qual método que usamos, e quais os procedimentos que vamos usar, como etnologia, que é um procedimento também, né? É um procedimento que você usa através da etnologia, né? Então, aí eu fui procurar, aí a gente vai ver, estamos aprendendo tudo, acho que todos nós estamos numa linha de ascensão, crescimento, né? E aí o indutivo, né, que é Francis Bacon, né, lá os cientistas, lá os pesquisadores da Inglaterra, né, que vieram com o indutivo e utilizam o empirismo, né? Então é interessante, a gente vai vendo essas bases, né? E aí eu falei, o que é epistemologia, né? Logicamente eles responderam, mas aqui basicamente o que é que ela fala? Estuda a origem. Então, ela levantou a origem, né, dos direitos indisponíveis, tá? A estrutura, Constituição, tudo, tal. Os métodos e a validade do conhecimento. Então, a epistemologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento. Então, você vê que ela utilizou esse sistema epistemológico e pegou tudo isso para mostrar que ela foi lá na origem, estruturou, né, com a Constituição, os métodos que utilizam tal, e a validade do conhecimento. Então, esse aqui é interessante, até eu estou colocando, porque a epistemologia também diz assim, ela está relacionada com a metafísica, a lógica, o empirismo, olha só, e o empirismo, uma vez que avalia a consistência lógica da teoria e sua coesão fatual. Então, assim, nós podemos entender hoje, como eu entendo, que o sistema epistemológico, né, epistemologia, podemos utilizar no nosso trabalho futuro, né? Saber que os procedimentos documental, etnologia, né, empirismo, né, e epistemologia são procedimentos que a gente pode usar, como ela usou aí. Então, era basicamente para fortalecer essa ideia, esse novo conhecimento que estava na tese deles. E eles responderam. Realmente, ela foi com base científica, na origem, tudo, tal, mas eu queria mais deixar claro para que a gente fique ficar bem acentuado esse aprendizado que eu tive agora, o prazer de aprender. Obrigado. Muito bem, Ney. É isso. Gustavo, Sherry. Opa, tenha bondade. Não, professora, só o Alexandre aqui. Só queria fazer uma contribuição também no final.
se para os colegas, na parte das conclusões, coincidentemente, fazendo só uma leitura rápida, e eu acabei identificando em um dos parágrafos da conclusão, quando ela fala sobre o problema, sobre as hipóteses, ela deixa, dentro das hipóteses, quando ela está tecendo esse comentário das hipóteses, ela fala que ela testou a hipótese e confirmou. Então, ela chega a essa ideia do método hipotético dedutivo que o Shedd já havia afirmado, né? De acordo com o que eles haviam apreciado no conteúdo. Então, ela não deixa explícita a ideia do método que ela utilizou, mas ela, nas entrelinhas, ela deixa no parágrafo dizendo que foi o método hipotético dedutivo, muito embora, como os colegas citaram, o Popper não foi citado, né? Foi o Gadamer. E aí, enfim, deixo o Gadamer para os próximos capítulos, enfim, para daqui uns 15 dias, né, professor? Vamos dar um fôlego aí para a galera aí. Mas obrigado, professor. Eu que agradeço. Bom, a questão da epistemologia, Ney, os colegas responderam. Veja, vou dar uma simplificada. A epistemologia, ela lida, a questão mais importante da epistemologia, para vocês guardarem para sempre, é que ela se preocupa com a validez do conhecimento. E a validez, em qualquer campo, como aqui é a pesquisa jurídica. Então, o que define a validez de um conhecimento é a explicitação clara desses critérios que você utiliza para construir a sua tese, sua pesquisa. Então, a resposta dos meninos ali, olha, por que ela faz isso? Ela cita isso? Porque ela tem consciência, é uma moça muito bem formada, do ponto de vista epistemológico e metodológico, porque ela delimita bem, e o que ela escreve está inscrito nisso que eu te falei. Então, quando se fala em epistemologia, se fala em validez do conhecimento. Então, por que essa tese é válida? Porque ela, primeiro, que está no campo jurídico, e segundo, que ela obedece a esses critérios, que são os critérios reconhecidos como científicos para o nosso campo. Então, é por isso, entendeu? Então, foi muito excelente essa pergunta sua, mas desmitifica um pouco, né, essa discussão da epistemologia. Basicamente é isso. Qualquer epistemólogo, ele lida com essas questões, tá? Um ensinamento desse trabalho que o pessoal identificou e eu gostaria de recomendar para todos, que o Gustavo ressaltou e o Shedd também, que é, gente, a estrutura da tese. Eu não sou a favor dessa discussão, tem cara que conta, né? Já um trabalho páginas, tem que ter 3 capítulos, cada um com 33 e vírgula, não sei. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos poupar a paciência das pessoas. Agora, veja, não ser rígido demais, assim, tacanho desse jeito é uma coisa. Agora, outra é você ir pegar um texto, aí tem um capítulo com 30 páginas e um capítulo com 1,5 páginas, como eu já fui. Quer dizer, na verdade, é um insulto ao cara que vai ler um trabalho desse, né? Por favor, gente. Vocês entendem? Na verdade, é você ter uma certa elegância na distribuição do texto, entendeu? Então, se eles falaram, né, que você veja até a preocupação dela com essa simetria do trabalho. Então, você tem 4 capítulos, cada um com um número equivalente, né, próximo de 100 páginas, por aí, entendeu? Para não dar para não ter descompasso. Agora, mais importante que isso, essa é a parte de forma. Mais importante que isso, que é o que eu sempre oriento os meus desorientados, né? Tem uma dissertação de uma minha menina aí do programa que ela faz exatamente do jeito que eu recomendei, porque às vezes o orientando não obedece o orientador, entendeu? Então, aí, gente adulta, eu, por exemplo, não vou correr atrás de ninguém com chicote, não faço isso.
Entendeu? Então, o que acontece? A menina fez exatamente isso. Olha, cada capítulo do teu trabalho responde a um objetivo. Gente, esse é o ponto que deveria ser guardado aqui como ponto central do aprendizado de hoje. Porque, veja, você tem um objetivão que corresponde ao guarda-chuva, e os objetivos específicos, além deles responderem de forma bem objetiva, o cara que lê isso vai perceber, né? E respondendo objetivamente a cada um daqueles capítulos, mas vinculados e entrelaçados entre eles também, para não ser um jogo, uma coisa desconexa, né? Como às vezes a gente pega isso, entendeu? Então, gente, isso aí é muito importante para estruturar a tua pesquisa. Você vai dizer, olha, eu tenho um objetivo gigante, mas aí vamos usar o Descartes, é a analítica cartesiana. Veja a importância dos autores. Agora a gente usando mesmo. O que o Descartes faz? Você tem um problema enorme, então você desmembra. Você coloca, olha, eu vou tratar disso, como ela faz. Ó. Parte conceitual, aí disponibilidade, não sei o quê. Por que depois? Para depois ela transformar isso derivar daí alguns capítulos, de cada capítulo ela derivar artigos, ou também, na hora como o Gustavo falou, se alguém faz alguma referência à parte conceitual, você não vai ter que ler, ficar quebrando a cabeça, e aí ninguém faz, né? Quer ler tudo de novo. Não, você vai lá no primeiro capítulo, isso se chama organização, que é fundamental quando vem combinado com um bom conteúdo. Agora, quando só tem organização e não tem conteúdo, é uma tragédia. Ou o contrário, tem muito conteúdo, mas bagunçado. Quer dizer, você mata o trabalho de qualquer jeito. Então, olha só, a gente aprendeu do Descartes, gente, essa capacidade organizativa, por isso ele é fundamental. Entendem por que a gente estudou? Mas estudou não é para deixar ele lá no século XVI, é para atualizá-lo, usá-lo, como é que ele nos ajuda até hoje. E é isso que ela fez, ela também não vai citar. Não sei nem se ela sabe também, não posso afirmar. Mas é a analítica cartesiana, a maneira de você distribuir seu trabalho, que ajuda o leitor e ajuda o avaliador. O cara que vai avaliar um trabalho desse, a fala do cara pode ser em 15 minutos. Ele vai ficar buscar pelo em ovo? Olha, seu trabalho como avaliador, né? Uma capacidade de síntese, esse seu trabalho sem reparos, porque todos os critérios que você utiliza, que nós estamos utilizando, eles contemplam, tá bom? Então, a gente tem que tirar proveito. O outro proveito maior do trabalho é o rebatimento desse trabalho. Por isso que é igual do trabalho anterior. Né? O rebatimento dele, do ponto de vista, para além do jurídico. A gente tem que aprender com Bruno Latour, gente. A tese do Latour, naquele texto dele, é uma das mais originais que eu já li, de tudo que eu já li do campo da pesquisa jurídica. Porque ele mostra como que o direito fabrica não só o direito, mas o social. Isso derruba um monte de teses, inclusive, da sociologia jurídica, que quer mostrar que é a sociedade que produz o direito. Ali não. Com a etnografia, o Bruno Latour mostra isso. Esse trabalho ele faz isso quando, depois dele defendido, há esse rebatimento social, de produzir impactos na sociedade, de gerar outras questões de extrema importância, não só para quem é do direito, mas eu, por exemplo, não sou do direito, mas é muito importante esse trabalho, do ponto de vista social, do ponto de vista de tudo, você pode imaginar, entendeu? Então, alguém pode perguntar, poxa, mas por que esse trabalho ele foi premiado? Por isso, por as razões que os colegas ressaltaram, tá bom? Então, são aprendizados, né, que a gente vai vendo. Como a gente viu mais problemas nas anteriores,
nós vamos vendo o seguinte, vendo que o que é um trabalho que a autora ela blindou, né? Ela teve esse cuidado de blindar o trabalho, sabe? Blindar para evitar, não jogou casca de banana. Veja que os colegas identificaram bem, ela não perdeu tempo de ficar querendo discutir questões que não levam a lugar nenhum, né? Num trabalho de pesquisa de verdade, que é ficar discutindo se como eu falei realmente no começo, né? Ah, você é contra ou é a favor da morte? Essas bobagens aqui. Gente, não dá. Você discute no boteco quando você toma umas cachaças. Mas na academia não cabe isso. Você tem que fazer pesquisa. E fazer pesquisa é isso que essa menina faz, tá bom? Bom, agora os senões. Esses são os pontos interessantes. Agora os senões. Veja, não, ainda um ponto favorável. É muito interessante você ver, é melhor um trabalho desse, em que ela não explicita de maneira clara qual é o método dele. A Sandra defende isso também. De repente, você nem precisa explicitar, só que um leitor treinado, como vocês, você vai perceber que o método que ela usa do ponto de vista da abordagem seria muito mais adequado, de novo, a hipotético dedutivo. Ela não explicitou. Isso desqualifica o trabalho? Não, de modo algum. Só que ela, veja, ao contrário, o problema é quando você promete um método, como às vezes a gente vê, né? Não, você tem que dizer o método, só que o cara não sabe o que é, né? Aí o cara diz lá no começo, lá, o meu método é dedutivo, só que ele faz outra coisa. É muito pior. É horrível isso. Entendeu? Ou então, também, né? O cara coloca lá, hipotético dedutivo, só que ele faz outra coisa. Ou não faz uma salada, uma confusão, porque ele não sabe. E aí? O orientador também não sabe. E aí? Aí sai aquela porcaria que a gente conhece, muita coisa assim. Aqui não, aqui na verdade ela demonstra, o trabalho dela é isso, é hipotético. Agora ela não precisou dizer, é muito melhor, muito mais elegante, porque você poderia na banca de repente dar uma apertada numa menina dessa e ela de repente ela te responder, né? Mas olha, o meu método o método quanto à abordagem é esse, tal. Mas isso não desqualifica, em hipótese alguma, uma pesquisa dessa. Bom, veja, isso que eu estou fazendo é outra maneira de você ser um avaliador, né? Você acentua os pontos importantes do trabalho e depois você apresenta os senões ou alguma pergunta. Essa coisa de novo, né, gente? Por exemplo, a hipótese dela, né? Não dá para saber de onde que ela constrói, se ela deriva essas hipóteses das teorias que serviram de base, de referência para o trabalho dela. Entendeu? Do jeito que eu estava explicando lá no início da aula. Para ser um trabalho realmente agora, seria realmente um trabalho de nota 1000, seria ela apresentar hipóteses muito mais alinhadas com as teorias sobre essa questão da disponibilidade que ela está testando, entendeu? Isso de maneira muito mais clara. Ela poderia construir hipóteses como os exemplos que eu dei do Salo de Carvalho. Aí sim, seria exigir assim, a pérola, né, do trabalho, entende? Mas realmente seria o fechamento com chave de ouro. Esse, para mim, ainda continua, é o quarto trabalho que a gente avalia. A gente, de certo modo, a gente vai fazendo um estado da arte sobre as teses premiadas do nosso campo, que nós vamos identificando esses elementos que ainda fragilizam esses trabalhos, entendeu? Do ponto de vista do alinhamento, né? De você ter tema, problema, tudo alinhado, tudo bem, que o sujeito poderia fazer um teste como o Popper, né? Popper que propunha na avaliação de trabalhos testes lógicos
porque o critério dele é lógico-formal, tá? Bom, esse é um ponto, gente, um senão. O outro que eu acho assim, ó, numa qualificação, fosse falado isso, tivesse alguém que chamasse atenção, tal, essa menina rapidamente corrigia e o trabalho já seria nota 1000, não era 10, não. O outro ponto é o seguinte, com relação a essa coisa do Popper e Gadamer, são incompatíveis, tá, gente? São epistemes diferentes. E aí eu não sei como é que é a confusão que essa moça faz. Mas, na realidade, veja, eles operam e pensam a partir de tradição de pensamento, né, diferentes. O Popper, ele, de certo modo, ele está alinhado com a filosofia da ciência, da consciência, que é o Descartes, aquele grupo todo lá. E o Gadamer, ele está numa hermenêutica filosófica, que está numa outra escola, que é o Heidegger, o pessoal que tem questionamentos muito fortes em relação a essa matriz derivada de Descartes e Popper. Mas veja, gente, isso é para uma tese de doutorado, por isso eu sempre falo para vocês, é o começo a gente mitifica muito, né? O doutor, porque o cara vira um arrogante, mas na realidade o cara vai começar a carreira dele como pesquisador, né? E para o cara descobrir isso, esses pontos agora que eu vou chamando a atenção para vocês, leva mais anos. Depois de você, mais de uns 10 anos pesquisando sobre isso, e levando paulada, né? O camarada vai entendendo melhor essas matrizes, né, de pensamento que não daria para misturar, gente. Misturar uma filosofia da consciência que é centrada no indivíduo, por isso que ela escolhe, olha só, ela escolhe John Rawls e todos esses caras aí, que são autores ligados a um pensamento liberal, tá? Que tem uma história fortíssima, mas, ao mesmo tempo, ela recorre ao Gadamer, que não está alinhado com essa discussão, tá, gente? Pelo contrário, ele tem uma visão absolutamente crítica, é outra tradição do pensamento, tá bom? O Gadamer, junto com Heidegger, tá, seriam críticos violentos de uma episteme derivada do Descartes, e é a mesma episteme do Popper. Então, isso para mim é um problema. Só que eu estivesse na banca de defesa, eu jamais diria isso, entendeu? Para desqualificar o trabalho da moça, porque esses pontos ele vai interessar depois se ela realmente optar pela carreira como pesquisadora e tudo e tal, mas não compromete em nada e não compromete, por exemplo, o rebatimento prático do trabalho, que é exatamente o que mais me interessa, que é uma ciência pública, uma ciência que provoca a sociedade, que provoca políticas públicas, políticas de governo, de Estado, entendeu? Vocês entendem? Eu estou sendo mais rigoroso com ela, porque é uma tese muito brilhante. Então, ela mereceria merece o nível, pelo nível do debate. Mas é isso, meus colegas. Faz sentido para vocês? Então tá, quero... É só uma observação rápida, pode ser? Tá. Professor, a gente, quando tem um amigo meu, só um exemplo rápido, um amigo meu começou a fazer filosofia e ele começou a ver tantas coisas diferentes que ele falou que está conversando até com vassoura, já vendo o sentido da vassoura, já começando a fazer aquelas explanações sozinho, né? Então, o que eu estou vendo, basicamente, aqui em nós, né? A gente começa a ter um envolvimento com a metodologia, um entendimento, né? Que até uma tese como essa, a gente já, né, começa a ver que tem as falhas, não é? E é interessante, importante para nós, né? Eu pergunto, diante disso, né? Porque cada tese eu tenho feito realmente um estudo bacana, sabe? Eu tenho gostado do que eu tenho feito aqui, do que eu tenho analisado e tal. E os rapazes aí, eles fizeram todas as observações que eu tinha aqui, eles
eles responderam todas na apresentação deles. Então, o nível está sendo muito bom de apresentação, né? Mas eu queria dizer o seguinte, diante dessas negativas, né, do senão que você viu, será que algumas teses que estão aí recebendo um louvor, um 10, também é pelas qualidades que eles acabam, a quantidade, né, de teses que eles não verem qualidade, aí vê uma dessa, e aí eles falam, pô, essa merece um 10. Apesar que nós vimos ela bem conduzida, mas você já encontrou algumas falhas, né? Talvez algumas faltas, né, de explicação. Então, minha pergunta é, será que esses 10 também não é por falta de qualidades de trabalhos? Em parte sim, né? Porque, na realidade, os programas indicam... tem mais antes disso, né? Às vezes a gente... não podemos também ser muito ingênuos de achar que essas teses elas são avaliadas só por mérito. Tem questão política em tudo que é lugar, entende? Então, às vezes tem indicações, eu não tenho esse estudo, mas se vocês perceberem, muitos dos trabalhos que são premiados, eles estão concentrados na região sudeste, sabe? Da USP, da UFRJ, sabe? Por aí, sabe? Aí, e as outras partes do país. Será que ninguém pensa? Claro que pensa, entendeu? Então, essas questões todas já foram levantadas por nós. A gente questiona isso. Né? Outra coisa. Então, esse não é um critério puramente acadêmico, tá? Entende? Não é isso. Tem trabalhos em outras áreas que eu conheço que é gritante isso. Então, o comitê da CAPES vale a pena porque tem um orientador, por exemplo, agora não porque o trabalho é bom mesmo, né? Mas já há trabalhos que só o fato de ter o nome do Barroso lá, acho que já indica isso aí, sabe? Porque o cara não é bem assim. Na verdade, o orientador pode ser brilhante, mas se o orientando não faz o trabalho, meu amigo, não tem essa. Não é por causa do orientador, é que a menina é brilhante. Entendeu? Então, existe toda uma complexidade, né, nessa... Mas, sem dúvida, pelo fato de predominar trabalhos ruins, é que a gente está lidando com o que tem de melhor. Mas eu acho que a gente estaria bem deprimido, por isso que eu optei por isso, né? A gente poderia fazer o inverso, usar uma pedagogia da crueldade, de analisar as teses que jamais seriam indicadas para nada, né? Mas aí seria muito frustrante. Nós sairíamos daqui, cada sessão dessa a gente estava detonado, porque são coisas horríveis que tem por aí, entendeu, Ney? Coisas terríveis mesmo que não teria condição. Nem como mestrado. Olha, tem dissertação de mestrado com muito mais qualidade do que trabalho. E isso em todos os campos. Não é do direito, é que a gente está aqui concentrado no direito. Mas essa tese de hoje, eu acho que, olha, é uma das mais, que eu já li várias, né, do direito. Essa realmente foi muito bem escolhida por eles, pelos meninos, porque ela é muito bem feita, gente. Um trabalho espetacular para a gente tomar como referência, de forma de estrutura, realmente tirar proveito disso, tá bom? Bom, gente, eu quero só perguntar por último aos meninos como é que vocês se sentiram, né? O Shed e o Gustavo. Como é que foi essa experiência? Porque é uma experiência como avaliador e, ao mesmo tempo, avaliado pelo grupo, né? Foi tranquilo? Como é que vocês? Rapidamente? Shed? Ô, professor, queria agradecer ao Gustavo aí, ele que escolheu a tese, né? Foi uma escolha muito feliz dele, né? Eu, quando comecei a ler a tese, gostei. Eu fiquei até sem dormir uns 2 dias aí, preocupado, né, quando comecei a ler. Né? A gente fica preocupado, né? Mas o aprendizado é muito grande, a tese é excelente, eu adorei a tese, né? Vou tentar seguir, né, os pontos aí interessantes que ela tem, né? E agradecer, inclusive, o incentivo dos colegas, né? Que nos incentivaram aí, né?
no grupo aí, falaram, né? Ah, vai fazer, faz. Firme, até teve oração aí para ajudar. Mas a gente tentou fazer o melhor, professor. Dentro da minha limitação, eu tentei fazer o melhor. Queria agradecer a todos os colegas pelo apoio, sempre dos colegas aqui, né? Pelo seu apoio também, professor. E agradecer que a gente está em aprendizado aqui. Eu estou aprendendo bastante, sabe? E para mim é uma honra estar aqui e trabalhar com vocês, tá? Eu gostei muito. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Gustavo? Bom, eu também agradeço o Shed, porque faço o trabalho com ele, né? Enfim, em relação ao trabalho, a temática me foi útil tanto para a aula, mas também para a graduação, porque eu dou aula de Direitos da Personalidade e peguei, claro, um fragmento desse trabalho, né? Claro, não dá, ia matar os alunos, né? Ou eles iam me matar, mas para não correr nenhum risco, nenhum outro, é melhor evitar. Mas eu acabei usando nos Direitos da Personalidade alguns tópicos ali, principalmente a parte conceitual de disponibilidade e indisponibilidade, e ali para mim foi um prato cheio de referência, né? Então, e sem contar que a dissertação dela, como parte daquelas dissertação, a tese dela parte daquelas questões de filme, e eu sou viciado em filme, até indicação de filme tem, então, para mim foi assim, até nisso a tese contribuiu. Cansei de ler, então vou assistir o filme que ela indicou. Cansei de ler, assisto outro filme, e assim foi indo. 4 filmes para cada capítulo, os 4 capítulos que ela teve. Então ela foi assim, se aprende muito, né? Nesse caso aqui foi uma forma de como fazer uma tese, estruturar, organizar o pensamento. E depois a contribuição, quando trocava as informações com o Shed, aí facilita também, né? Como disse o professor, não adianta você ter um orientador que é um gênio e orientando um cabeça de bagre. E também não adianta fazer trabalho em dupla quando um não ajuda o outro. E o Shed foi muito parceiro, assim, né? Muito pontual, nada corrido, assim, né? Mandou hoje, 10 da manhã o trabalho, não foi? Foi lá no começo da semana, já estava tudo resolvido. Então, isso também, a metodologia do professor também gostaria de elogiar aqui, sem nenhuma demagogia, porque eu acho que essas construções que têm sido feitas ao longo do semestre têm nos mostrado, né, o professor e da professora tem construído toda a forma de pensarmos o direito para além dele e com métodos que às vezes não são próprios dele. Então, isso tem enriquecido, né? Esse trabalho, por exemplo, da turma passada também, está mais recente aí na memória, também eu acho que ficou bem interessante porque alarga aí o nosso pensamento, né? Não é aquele pensamento, quero resolver um problema do meu escritório, não é esse a questão. Então, agradecer os colegas também pelas contribuições, o Shed em especial, e os professores pela oportunidade, né? Por não represar o conhecimento. Então, obrigado e boa tarde, que hoje eu falei demais. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês, sem reparos, a apresentação. Cada apresentação ela vai se aperfeiçoando, né, em relação e colocando os que vão ficando para o derradeiro aí em maiores lençóis, né? Porque a gente começa a ficar mais exigente em relação aos próximos, os últimos. Então é isso, gente. Quero desejar uma ótima semana. Fica ainda essa dívida em relação ao Gadamer, porque ele foi citado nesse trabalho, e vocês vão perceber, de fato, que é um autor importantíssimo também para a nossa pesquisa, como do ponto de vista não só metodológico, mas epistemológico, já que o Ney tratou disso, para a gente entender melhor como é que é, o que é essa hermenêutica jurídica. E eu vou direto na fonte, eu não gosto de comentadores. Tem um monte de gente que fala de hermenêutica, mas é mais importante a gente ir direto no principal nome, que é o Gadamer. Tá bom, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não, a gente encerra por aqui, porque meu plano sempre é terminar às 17h30, para a gente não ficar muito tempo exposto, né, à tecnologia, porque tem que pensar na nossa saúde, né? Tá bom? Então é isso, gente. Uma ótima semana para vocês. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado a todos, viu, gente? Abraço a todos. Bom final de semana. Obrigado, abraço. Parabéns, Shed e Gustavo. Parabéns para os meninos. Parabéns aí para a galera aí, para o Shed e para o Gustavo. Boa sorte.